responder para vocês, ainda que hipoteticamente, hoje que no campo das probabilidades eu tenho. O mundo hoje não precisa estar unificado em termos de países para que tenha um domínio mundial. Eu tenho consciência, gente, que o que eu estou falando está beirando muito a teoria da conspiração. Tá, vai. Eu sei que está beirando, Mas sabe, não se falsifica uma nota de $3. Por que não falsifica uma nota de $3? Que todo mundo sabe que isso não existe. Não existe. Você pode inventar uma nota de $3. Falsificar, não. Você só falsifica o que existe. E o que existe é muito parecido com o falso. Então, olha como é que nós estamos num grande conflito cósmico entre as forças do bem e do mal. E o bem não quer que o mal prevaleça. E a melhor maneira, às vezes, de confrontar o bem não é negando-o. É colocando uma coisa parecida. Mas que seja ridícula. Por isso que a Bíblia fala que nem sempre o inimigo das trevas, o príncipe das trevas, que ele vai apresentar preto no branco. Ele vai apresentar cinza. Porque pessoas vão fazer expulsão de demônios e que não são de Deus. Vão operar milagres e não são de Deus. Vão falar de Jesus e não são de Jesus. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se a Bíblia é um livro sério, como eu estou falando, mas chega o camarada e começa a fazer um monte de falcatrua. Tem um camarada na internet aí chamado Neuromágico. Não sei se vocês é brasileiro? Brasileiro. É um cara legal pra vocês trazerem aqui. Eu acho que ele é ateu. Não sei, deduzo que ele é ateu. Ele fala de maneira respeitosa, mas ele duvida de tudo enquanto ele é cético. É cético de tudo. Eu vejo bacana o canal dele ali e tudo e tal. Eu acho que ele é ateu, não tenho certeza. Mas ele pega, às vezes, alguns pastores que o camarada vai lá e fala assim, olha, eu tenho o dom do espírito, né? Como é que eu sei? Eu sei aqui, ó, Igor. Tem algum Igor aqui? Aí você começa a levantar. Pois é, Igor. Saiba que hoje o Senhor vai te visitar. E começa a falar coisas. Tá me vindo aqui na minha mente a rua tal, tal, tal. Aí esse neuromágico mostra que depois desmascararam que era a mulher do cara que tava lá no Facebook pesquisando, pegando os dados do Igor e passando no ponto para ele. Você tá entendendo? Ridículo. Aí ele desmascara. Aí o que acontece? Quando você vê um camarada que é pastor falando que faz isso pelo batismo com o Espírito Santo, é ridículo isso. O que acontece o dia que eu falar com você que o Espírito Santo me deu uma mensagem? Você vai achar que é o mesmo. Sim. Você está entendendo? Por isso que eu falei que eu sei que o que eu estou falando beira a teoria da conspiração. Sim. É porque a teoria da conspiração é uma contrafação do que vai acontecer justamente para parecer ridículo. É justamente para parecer ridículo. Porque até um tempo atrás, quando falava que o mundo... Olha, quando eu estava adolescente, quando eu entreguei meu coração a Jesus assim mesmo, eu estava com sexta série, agora eu tenho que lembrar, não sei se era 13 anos, por aí, 13 anos. Tinha um professor lá do colégio que eu estudava, Colégio Sagrada Família, lá em Belo Horizonte. E ele era ateu, era comunista, mas na época ser comunista era uma coisa abjeta, porque o Brasil aí na época ainda estava saindo ainda da ditadura, entrando Tancredo Neves, que não deu certo, aí depois... Aí o que acontece? Ele riu quando eu fui lá pedir ele, porque eu falei com ele, professor, no sábado eu vou para a igreja, eu vou guardar o sábado. Ele riu, né? Aí ele falou, mas me explica esse negócio aí, como é que é? E eu, na minha inocência dos meus 13 anos, eu tinha estudado profecias bíblicas, comecei a vomitar um monte de coisa nele lá, mas como um menino de 13 anos. Não, você vai ver, porque o mundo vai se unificar e tudo mais. Ele deu uma gargalhada, que ele falou assim, rapaz, nunca o mundo vai se unificar. Nunca. A União Soviética nunca vai deixar os Estados Unidos dominar e os Estados Unidos não vão deixar a União Soviética dominar. Nunca. Isso aí é bobagem. Cometeram coisa... Eu vou deixar você guardar o seu sábado, porque eu gosto de você é um bom aluno, mas isso é ridículo. Então, eu lembro da gargalhada dele. Você tá entendendo? Nunca. A União Soviética não vai... Aí ele perguntou assim, então tá, me responde uma coisa, aí eu vou me converter para sua religião. Como é que a União Soviética vai acabar? E eu lembro que no alto dos meus 13 anos eu falei assim, professor, eu não sei, mas eu sei que vai. Porque a Bíblia fala que o último governo do mundo não vai ser a União Soviética, ela vai ter... Se ela precisar cair, vai. E quando eu dei essa resposta, na verdade eu plagiei essa resposta porque tem um livro chamado Mil Cairão ao Teu Lado, que conta a história de Hazel, que foi um camarada que na época de Hitler, ele não queria ir para a guerra, então ele foi na marra. Então ele levou um revólver de madeira para não dar um tiro, porque ele não queria matar ninguém. E ele estava no fronte com outro soldado alemão, ele era alemão.
E o soldado, cara, Hitler vai dominar a Europa e vai dominar o mundo. E ele falou assim, Hitler não vai, não. Hazel, essa religião sua te fez ficar doido. Por que Hitler não vai dominar o mundo? Ali no front, com bala comendo para todo lado, ele pegou um caderninho e explicou aquela profecia de Daniel 2. Olha, da profecia de Daniel 2 falou da Babilônia, da Medopérsia, da Grécia, de Roma, e Roma dividida até o fim. Não tem espaço para o Reich na profecia. Então Hitler não vai dominar o mundo.